Bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do My Gender Think Tank, uma iniciativa que foi criada no âmbito do projeto My Gender para atuar como plataforma de discussão de tópicos que são nucleares deste projeto. O projeto My Gender está a decorrer na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde a professora Inês Amaral, que coordena este projeto, e eu própria, que o co-coordeno, somos professoras. É o primeiro estudo em Portugal a investigar como os jovens adultos se envolvem com a tecnicidade e os imaginários das aplicações móveis, incorporando-os nas suas práticas cotidianas e negociando e renegociando a partir deles as suas identidades sexuais e de género. E é um projeto que conta com o financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Para o My Gender Think Tank de hoje, que completa um ciclo de discussões que foram abertas à comunidade em geral e que têm sido, por isso, gravadas e disponibilizadas pelos canais de comunicação do projeto My Gender, e também faremos isso com a sessão de hoje, convidámos a Presidente do Conselho Diretivo do Domínio.pt, a entidade que é responsável pela gestão do domínio de topo nacional. A doutora Luísa Ribeiro Lopes, a quem agradeço desde já a disponibilidade para participar neste think tank, é também coordenadora-geral da Iniciativa Nacional de Competências Digitais e 2030, Portugal in Code 2030, uma iniciativa integrada de política pública lançada em 2017 e que visa promover as competências digitais. Integra também a Direção Nacional da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor. Do seu perfil destaco que é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e candidata a doutoramento em Estudos de Género pela Universidade de Lisboa. Tem integrado vários grupos nacionais e internacionais que têm contribuído para o desenvolvimento da sociedade da informação. Foi uma das responsáveis pelo projeto Açores Região Digital, foi membro da Missão para a Sociedade da Informação, sócia fundadora da Associação para a Promoção e Desenvolvimento da Sociedade da Informação, membro do Conselho Estratégico da Associação Economia Digital, bem como membro do Comitê Executivo do MUDA, Movimento pela Utilização Digital Ativa. Como tem sido prática nos My Gender Think Tank, começaremos por ouvir a convidada, que nos falará de competências digitais para todas as pessoas, a transformação digital no cenário português. Abriremos depois um espaço de discussão e de partilha, pelo convite desde já a quem nos acompanha a colocar eventuais questões e comentários no chat desta sessão Zoom. Doutora Luísa Ribeiro Lopes, uma vez mais, muito grata, em nome da equipa deste projeto, pela sua participação e passo-lhe de imediato a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais agradecer à professora Rita Basílio Simões, peço desculpa, e à professora Inês Amaral, agradecer o facto de terem pensado neste projeto, acho que é um projeto muito importante e interessante, e fazê-lo na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e ter esta visão também de falarmos aqui um bocadinho do digital, diz tudo sobre a importância do digital, independentemente das áreas onde nós estamos. E eu vou-vos falar um bocadinho da minha experiência no que diz respeito às competências digitais e no que diz respeito à transversalização desta questão de género em todas as políticas públicas no desenvolvimento das competências digitais. Eu vou focar-me mais no trabalho que tenho feito no InCode 2030, que apresentou, e agradeço a minha apresentação. Até fiquei cansada, parece muita coisa, mas na realidade são muitas equipas a trabalhar e muitas pessoas a trabalhar nestas áreas. E vou focar-me então um bocadinho no que diz respeito às competências digitais e traçar aqui o cenário daquilo que temos hoje, para podermos também ter uma alavanca para depois a conversa que vem a seguir. Eu costumo sempre tentar alertar e pedir-vos para imaginarem um mundo onde o homem podia abrir a correspondência da mulher, ou um mundo onde um homem que matasse uma mulher por adultério tinha uma pena máxima de 6 meses de prisão, porque era considerado um crime de honra, ou mesmo um mundo em que as mulheres, para viajarem para o estrangeiro, precisavam da autorização dos pais ou dos maridos, se fossem casadas, e que não podiam exercer qualquer profissão que exigisse estar fora de casa e serem casadas ao mesmo tempo, nomeadamente ser enfermeiras ou hospedeiras.
e normalmente as pessoas com quem eu falo e peço para imaginarem este mundo, imaginam um mundo completamente distante. Mas foi o mundo onde eu nasci. E se calhar algumas das pessoas que aqui estão a ouvir-me também nasceram nesse mundo. Não foi assim um mundo tão distante. Isto só deixou de ser assim há cerca de 40 e poucos anos em Portugal. E por isto, só para vos deixar aqui uma nota que a questão de género, que hoje nós conseguimos debater de uma forma mais ou menos livre, é uma questão que se debate há muito pouco tempo. Se nós olharmos para a humanidade em geral e para a forma como as pessoas se organizam em termos sociais, diria que a humanidade tem mais ou menos 12 mil anos. E o primeiro movimento feminista tem para aí 120 anos. Se olharmos para estas dimensões temporais, vemos que há muita coisa ainda por fazer. E se olharmos para a questão de género ligada ao digital, e pensarmos que o digital tem menos de 40 anos, e que o digital na vida da maior parte das pessoas tem mais ou menos 10 a 15 anos, vemos que estamos só a dar os primeiros passos quando falamos de digital. Mas quando falamos de competências, não. E as competências ou as nossas capacidades para aceder a determinado conhecimento já são questões que nós temos vindo a debater há muito tempo. Se nós olharmos para o 25 de abril de 1974, nós tínhamos em Portugal quase 26% analfabetos. Hoje nós temos menos de 2%, portanto fez-se um percurso espetacular. E se olharmos para o número de pessoas que hoje acedem ao ensino superior, que é superior a 50% da população portuguesa acede ao ensino em idade escolar, acede ao ensino superior, também fizemos um percurso espetacular. Isso significa que temos cada vez mais competências e cada vez pessoas com maiores capacidades para lidar com o conhecimento. Dito isto, e sendo que a maior parte dos estudantes universitários hoje são mulheres, no digital as coisas não se passam da mesma maneira. E por isso é tão importante nós olharmos para a questão do digital e para a questão da tecnologia como algo que aprofunda as desigualdades e não como algo que poderia e tinha todo o potencial para reduzir as desigualdades. E porquê é que eu digo isto? Sempre foi algo que me inquietou muito e por isso, como a professora Rita referiu, eu espero acabar brevemente o meu doutoramento numa área que tem a ver precisamente com a subrepresentação das raparigas nos cursos tecnológicos nas universidades. Vocês, na vossa universidade, que é a Faculdade de Letras, têm mais mulheres do que homens, mas se olharmos para os cursos, especialmente os cursos de engenharias e de engenharias mais eletrotécnica, informática, ou mesmo engenharia mecânica, nós deparamos com um fenómeno estranhíssimo, que existe o mesmo número de raparigas hoje que existia há 20 anos atrás. Ou seja, qualquer coisa como 18%, se olharmos para todos os cursos, mas se olharmos, por exemplo, para a eletrotécnica, que é uma engenharia que depois fornece muitos profissionais nas áreas TIC, nós temos já à volta de 12% de raparigas. E isto é estranho, e sendo estranho, há que olhar para isto e pensar o que é que aconteceu para que não existam mulheres nestas áreas. É um problema global. E o que é que podemos fazer para que este fosso e este gap que existe em termos de números de mulheres a trabalhar nestas áreas e que depois podem influenciar grandes decisões, porque nós sabemos que hoje nós precisamos do digital e que o digital depende de decisões de quem está à frente das empresas tecnológicas, que normalmente são homens, brancos e heterossexuais, mas isso já é outra questão. Eu vim aqui só mesmo para falar da questão de género. Nós temos que construir
e olhar para as políticas públicas de forma a transversalizar esta questão de género em todas as políticas de capacitação digital. E é essa a razão que o InCode 2030 colocou na sua agenda para 2030 vários objetivos, mas em todos eles transversalizando a questão de género. O que é que quer dizer esta transversalização da questão de género nos objetivos de capacitação digital de mulheres e homens em Portugal? Tem a ver com o facto de nós, se olharmos para o que é o digital hoje, nós temos que agir em várias dimensões que nós dividimos em 5 eixos. O eixo da educação, e olharmos para aqueles que estão até o 12º ano e trabalhar a capacitação digital aí, e dizemos nós, mas eles já nasceram a trabalhar com o digital, ok, mas precisam de competências digitais mais avançadas, porque eles vão ser produtores de conteúdos, eles vão utilizar o digital e precisam de o fazer com confiança e com segurança, precisam ter literacia digital, e esse trabalho é feito dando pensamento computacional, dando cibersegurança, trabalhando os jovens até o 12º ano nestas áreas e trabalhando os jovens todos eles. E aqui é a fase em que nós conseguimos desconstruir um bocadinho os estereótipos de género de que as raparigas não percebem nada de tecnologia e os rapazes é que percebem. E é neste trabalho que nós estamos a fazer até ao 12º ano, começando pelos mais novos, na altura em que ainda não têm estereótipos e que nós queremos que eles não venham a ter, portanto, para poderem as raparigas optar por estas áreas sem qualquer tipo de estereótipo de género, sem qualquer tipo de diferença, sem considerarem que isto não é uma coisa para mim. E este trabalho que nós estamos a fazer, com programas como o Engenheiras por um Dia, penso que já terão ouvido falar, é um programa que já vai na sua 8ª edição, que trabalha precisamente esta desconstrução destes estereótipos de género logo nas raparigas e nos rapazes, porque nós não podemos perpetuar nos rapazes aquilo que eles pensam, portanto é trabalhar com raparigas e com rapazes e trabalhar estas áreas do digital até ao 12º ano. Este é o primeiro eixo, o eixo da educação. Depois precisamos trabalhar também o eixo da formação e o eixo da qualificação e requalificação. E aqui já olhando um bocadinho para o mercado de trabalho. E se nós olharmos para o mercado de trabalho e dando-nos aqui mais uma vez números, nós sabemos que o mercado de trabalho tecnológico em Portugal é de 4,5%, sendo que temos um objetivo de chegar a 7% de trabalho tecnológico, e desse valor nós temos 21% de mulheres a trabalhar nestas áreas, cuja média europeia são 19%. Nós até estamos um bocadinho acima, com este trabalho todo temos vindo a fazer um bocadinho acima, mas estamos ainda só 21% do trabalho tecnológico em Portugal é que é feito por mulheres. E o que é que nós aqui basicamente fazemos? Programas de formação para o digital, de requalificação para o digital, sempre com a preocupação de que o número de mulheres abrangidas que estão no mercado de trabalho tem que ser igual ao número de homens abrangidos, para tentarmos corrigir já dentro do próprio mercado de trabalho esta assimetria de género nas profissões ditas digitais, sendo que todas as profissões hoje são digitais, nomeadamente esta que nós hoje estamos aqui a fazer, porque estamos a usar o digital para podermos debater um tema tão importante. E este é o tal eixo, o eixo virado para o mercado de trabalho. O terceiro eixo é o eixo da inclusão. Este é um eixo muito importante e é um eixo também em que aqui se notam as diferenças grandes de género, que são as pessoas que estão excluídas do digital. Quem é que está excluído do digital? A exclusão digital mapeia-se muito com a exclusão social, portanto são as pessoas com menores rendimentos, são as pessoas que estão mais longe dos grandes centros, das grandes cidades, são as pessoas que por razões económico ou financeiras não têm acesso às próprias máquinas e à conectividade necessária para aceder ao digital, e sim, ainda existem áreas sem conectividade e sim, existem pessoas que não podem aceder a um equipamento para utilizar o digital, e depois, obviamente que mais as mulheres do que os homens têm esta exclusão digital, porque não conseguem aceder da mesma forma
quer aos equipamentos, quer à conectividade, quer à formação necessária para utilizar o digital. E mesmo podendo aceder da mesma forma, depois tem a ver com a própria organização familiar e a organização social, em que o tempo da mulher para poder dedicar-se a este tipo de utilização é menor do que o tempo do homem, e isso até foi medido muito na pandemia, em que a utilização digital aumentou muito, mas aumentou mais nos homens do que nas mulheres, porque as mulheres tiveram que despender o seu tempo no cuidado e não na utilização do digital. E este trabalho é um trabalho muito importante de inclusão para o digital, que no fundo é um trabalho de inclusão também social, e tão importante porque nós precisamos que todas as pessoas possam aceder ao que existe hoje em termos digitais, porque hoje basicamente o que está ao dispor do cidadão e da cidadã são produtos digitais, quer em termos de empresas, quer em termos de administração pública, quer em termos do convívio social. Nós passámos muito para o digital aquilo que fazíamos fisicamente, e sem essas competências nós não conseguimos aceder ao digital. O quarto eixo importante tem a ver com a qualificação mais avançada. Este é um eixo muito importante porque Portugal compara muito bem em termos de competências digitais básicas, até em termos de competências digitais intermédias no que diz respeito aos países da União Europeia, mas no que diz respeito às competências mais avançadas, ou seja, as pessoas que são licenciadas, mestradas, doutoradas, as pessoas que têm graduações em termos de ensino superior, nós temos um número muito baixo de diplomados nestas áreas e temos que fazer um esforço muito grande para conseguir termos uma qualificação mais avançada em áreas tão importantes como a inteligência artificial, computação avançada ou computação quântica, a questão dos dados, a questão da cibersegurança. Nós temos um mercado de trabalho a precisar muito desta qualificação avançada e não temos, na realidade, número de pessoas com estas qualificações para o fazer. E este é um eixo também muito importante. O último eixo não tem tanto a ver com as pessoas, mas serve as pessoas, que é o eixo da inovação. Nós precisamos de ser inovadores, precisamos de trabalhar tecnologias disruptivas, como a inteligência artificial, blockchain, web 3.0, para podermos pôr ao dispor das pessoas esta tecnologia que vai basicamente influenciar muito o nosso futuro, eu diria mais próximo, mas o nosso futuro também a médio prazo, e trabalhar muito esta questão da inovação junto das pessoas, mas das instituições e, sobretudo, da academia, para fazer transferência de conhecimento para as empresas. Portanto, olhando para tudo isto, nós não conseguimos olhar para isto sem a lente de género. Convém sempre colocá-la e pensar que todas estas áreas, se nós não trabalharmos a questão de género, vão agudizar a diferença de género que existe em termos tecnológicos em Portugal. Ainda ontem estive numa conferência que me convidaram para ser moderadora, e eu no final disse que em 23 oradores éramos 3 mulheres, e dessas 3 mulheres 2 eram moderadoras e só uma é que foi fazer uma apresentação. E a pessoa que tinha organizado o programa disse-me que nunca tinha pensado sequer nisso. E nós não podemos deixar de pensar nisso. Nós temos que fazer sempre o trabalho a priori. Eu disse, se me convidarem para o ano, temos que ser metade mulheres, metade homens. Não me venham dizer que não existem mulheres na tecnologia. Têm que existir, e elas existem e têm que fazer este trabalho. Se nós nos habituarmos a estarmos a falar do digital só no masculino, nós vamos cada vez mais agudizar esta questão, e por isso é tão importante transversalizar e olhar sempre com esta lente para o digital, que hoje nós só exercemos completamente a nossa cidadania se tivermos competências digitais para o fazer. Já todos nós sentimos a necessidade de perceber melhor determinado campo do digital para conseguirmos exercer essa cidadania, ou simplesmente para termos uma opinião às vezes sobre aquilo que se passa, e sabemos, nem que seja perguntar ao chat GPT o que é que havemos de dizer na próxima conferência. Eu juro que não fui ao chat GPT, mas já fui várias vezes.
Já fui várias vezes ao ChatGPT e é um verdadeiro mundo novo que temos que ter as tais competências, não só digitais, mas também competências de literacia geral, para podermos questionar, porque quando perguntamos sobre um assunto que nós conhecemos bem, percebemos que afinal a resposta tem ali grandes falhas. Se perguntamos sobre assuntos que não conhecemos bem, tendemos a aceitar tudo aquilo que nos dizem e a fazer com que a inteligência que é artificial passe a ser um bocadinho a nossa, e é essa capacidade crítica que temos que ter. Eu acho que já falei até mais do que os 20 minutos, mas podemos falar de muitas outras coisas. Estou ao vosso dispor para todas as questões que queiram colocar e para também isto ser um bocadinho uma conversa. Muito obrigada, doutora Luísa, muito obrigada. Nós não demos pelo tempo passar porque foi, de facto, uma intervenção muito rica e de uma forma também muito apelativa. Eu permito-me só aqui muito rapidamente, não precisa de reforço algum daquilo que acabou de dizer, mas como nos apresentou aqui estes 5 eixos da educação, mercado de trabalho, inclusão, qualificação mais avançada e depois o tal 5º eixo da inovação, enfim, de que falou como eixos fundamentais, não é? Que devemos levar em conta com este pensamento que deve ser transversal relativamente à inclusão da perspectiva de género quando nós pensamos a tecnologia. E eu pergunto-lhe, embora nós já tenhamos aqui uma questão no chat e eu vou abrir naturalmente o debate, mas já agora eu pergunto para pontapé de saída, como é que a doutora Luísa vê o papel que a sociedade no seu todo deve desempenhar, portanto tem a sua larga experiência, inclusivamente com projetos de natureza pública, não é? Iniciativas públicas, então que papel deve desempenhar Estado, cidadãos e cidadãs, os donos das plataformas, não é? Portanto, quem detém a propriedade da tecnologia, os stakeholders, que papel devem desempenhar estes diferentes atores para que estes eixos possam cumprir-se? Muito bem. Eu acho que todos temos um papel. São papéis um bocadinho diferentes. Às iniciativas de política pública cabe garantir que tudo aquilo que é feito em termos de capacitação digital chega a todas e a todos. E aí é um esforço que o próprio Estado, enquanto guardião, diria eu, de todas as mulheres e todos os homens, sem haver nenhuma distinção, pelo menos esperemos que assim se mantenha durante muito tempo. Não existe distinções pelo facto de sermos mulheres ou homens em qualquer área da nossa vida, também no digital. Todas as iniciativas de política pública devem ter esta lente de género. Isto é algo muito recente, mas foi uma conquista que nós alcançámos e que devemos garantir que assim é. Isto relativamente às políticas públicas. Relativamente às grandes plataformas tecnológicas, nós sabemos que existe um fim último que tem a ver com o lucro. Dito isto, as grandes plataformas também têm questões de responsabilidade social. E hoje a questão de género é uma questão muito trabalhada. Nós conhecemos, aliás, casos, como foi o caso da Amazon, com o algoritmo de seleção que fazia para os seus trabalhadores, em que se descobriu que o algoritmo tinha sido criado por uma equipa de programadores, em que provavelmente eram quase todos homens. O algoritmo tinha um bias e não selecionava mulheres por esse facto e que foi retirado. Portanto, hoje em dia as próprias empresas já são muito questionadas em termos de questão de género. E se nós pensarmos mesmo a nossa lei, a lei das cotas, faz com que não só as empresas públicas, mas também as empresas cotadas na Bolsa já tenham que ter um número de mulheres nos seus boards. Portanto, olhando para a sociedade em geral, já existe uma exigência dentro das próprias plataformas tecnológicas de responsabilização por algum algoritmo que seja criado e que ponha em causa esta igualdade de género.
Conseguimos? Eu acho que não, acho que ainda temos um caminho muito grande a fazer. Depois existe o outro vértice, que é o mais importante, que é o do cidadão e da cidadã, que é como é que nós exigimos, em termos de exercício da nossa cidadania, que todas as políticas públicas e tudo aquilo que nos é oferecido traz essa garantia. E isso é muito difícil. Essa parte é a parte em que nós temos que ter o tal conhecimento. Nós só tendo conhecimento, e o conhecimento é importante para tudo, mas também para isto, nós só com o conhecimento é que podemos exigir ética nas plataformas, é que podemos exigir que do outro lado as políticas públicas e também as ofertas privadas tenham esta questão garantida. E só se nós conseguimos fazer este trabalho mais profundo é que nós conseguimos perceber se existe ou não este bias. Por outro lado, a nossa sociedade ainda é altamente patriarcal, portanto, a maior parte das pessoas que utilizam o digital não lhes passa sequer pela cabeça questionar isto. Portanto, há aqui um trabalho muito grande a fazer e por isso é tão importante fazer nos mais novos. Muito bem, muito Já obrigada. vi que temos aqui um... Temos aqui da Susana Fernandes, que pergunta se existe algum questionário que permita avaliar a maturidade digital de uma empresa, por exemplo. Olha, por acaso até existe, e chama-se maturidade digital. Existe a possibilidade de fazer auditorias para a obtenção de selos de maturidade digital por parte das empresas, em várias áreas, quer na área da cibersegurança, na área da acessibilidade e na área da sustentabilidade, e perceber em que estado de maturidade digital é que cada empresa, especialmente as pequenas e médias empresas, são o grande tecido português, estão. Eu acho que indo ao site portugaldigital.pt é possível perceber os selos de maturidade digital que são atribuídos através da Imprensa Nacional Casa da Moeda, como auditoria da APSER, e que faz esta auditoria ao estado de maturidade digital dos pequenos negócios das empresas. Muito bem, para já não temos ainda nenhuma questão no chat, mas eu pergunto se alguém que nos acompanha quer colocar de viva voz alguma questão, para não ser eu a monopolizar, não é? Para não ser eu a monopolizar aqui a sessão da discussão. Muito bem, professora Inês Amaral. Este espaço e agradeço muito a contribuição, que de facto é muito relevante, e esta ideia de pensarmos as competências para todas as pessoas é efetivamente uma urgência, não é? E nós percebemos isso também no contexto do ensino superior e, como bem disse no início da sua intervenção, do ponto de vista de alguns cursos, muito em particular os cursos de engenharias, das várias engenharias, há um déficit muitíssimo acentuado de atratividade relativamente a estudantes mulheres, não é? E essa dimensão tem sido amplamente explorada e, de certa maneira, as áreas tecnológicas e as engenharias não conseguem atrair nem reter mulheres, não é? Nós tivemos um projeto na Universidade de Coimbra chamado EcoSteam, que era um programa de atração e retenção de raparigas e mulheres no ensino superior, precisamente nas áreas STEAM, não é? Nas áreas tecnológicas e engenharias, e considerávamos aqui também as artes. E um dos aspectos que me parece também relevante trazer e discutir tem a ver com os incentivos. Falou muito bem das engenharias, ou melhor, das engenheiras por um dia, do programa lançado até já há alguns anos atrás, 9, 10 anos, não é? E que tem tido diferentes entidades parceiras, por exemplo, as Geek Girls Portugal, mas há de facto uma grande limitação nesta divulgação junto de estudantes do ensino secundário, não é? E na capacitação de que de facto as raparigas também conseguem seguir as áreas das tecnologias e das engenharias,
e que, por outro lado, as áreas das letras não são necessariamente áreas femininas, não é? Portanto, continua a existir muito este estigma, e depois no próprio contexto universitário, esse estigma continua a existir substancialmente. E dava aqui um exemplo que é banal e comum, mas que muitas das vezes as pessoas não o percebem, porque pensam que nos estamos a referir a todas as pessoas. Não há muito tempo, numa sessão só com estudantes mulheres e com uma oradora mulher, a oradora referiu-se a todas as pessoas com boa tarde a todos. Não havia um homem presente. Esta genderização e esta masculinização da tecnologia também está muito enraizada nos espaços universitários, muito em particular nas tecnologias, não é? Embora tendencialmente, em algumas áreas, as mulheres comecem a surgir timidamente, menos nas engenharias, mais nas tecnologias. Mas há muito esta perspectiva, não é? E eu perguntava-lhe como é que podemos, de facto, trazer esta desconstrução do estigma e desta estereotipagem de antes do secundário e eventualmente do básico. Olha, eu não podia estar mais de acordo consigo. Aliás, o trabalho que eu estou a tentar concluir estudou especificamente raparigas que estão do primeiro ao terceiro ano de cursos de engenharias tecnológicas e as suas vivências dentro da própria universidade, ou seja, aquelas que já fizeram a escolha, ou seja, os tais 12%, as que já fizeram a escolha. E depois perceber, e disse uma questão muito importante, que tem a ver com o facto o próprio percurso é um percurso com muitas falhas. Aliás, foi estudado por uma norte-americana, que é o chamado Leaky Pipeline, que é a tal tubagem com fraturas, em que mesmo aquelas raparigas que optam até pelos cursos tecnológicos, as engenharias tecnológicas, que também disse bem, são aquelas que têm menos raparigas, tendem depois, pelo facto de estarem numa vivência altamente masculinizada, em que existe o preconceito, acabam por desistir. E mesmo as que não desistem no curso, muitas vezes quando vão para o mercado de trabalho, que também ele é muito genderizado, desistem depois já no mercado de trabalho. E este percurso também tem um trabalho muito grande a ser feito para se evitar precisamente que até aquelas raparigas que não tiveram o tal estereótipo que as evitou de seguir determinado curso superior, depois acabam por se sentir marginalizadas ou pelas suas próprias vivências. Existe um assédio por parte, a maior parte das vezes, da própria universidade, do que eu pude estudar em termos de trabalho de campo, mais dos professores do que dos pares, mas que acaba por as fazer desistir. E por isso é tão importante fazer o percurso logo no início, porque se nós desconstruirmos logo de início, elas não vão ser as tais 12%, vão ser muito mais, porque nós sabemos, e está provado em termos científicos, que não existe nenhuma diferença em termos de capacitação, em termos de cerebrais, entre homens e mulheres à nascença. O que existe é o facto do nosso cérebro ser plástico e se desenvolver mais em determinadas áreas, tendo em conta os estímulos exteriores. E se nós nos expusermos as raparigas mais a brinquedos e a atividades de cuidado, elas vão desenvolver essa parte cerebral mais e a outra menos, como é óbvio, e os rapazes a mesma coisa, se os expusermos a brinquedos tecnológicos, ao exercício físico, eles vão, em termos cerebrais, desenvolver a outra parte cerebral. E isto depois leva a que, mais tarde, elas não têm tanto jeito para a matemática. Eu costumo dizer isto, que é um termo muito usado, não têm tanto jeito para essas coisas, porque elas, à partida, nasceram exatamente com as mesmas capacidades, só que não tendo sido expostas, não as desenvolveram. E é isso que nós temos que atacar logo desde o início. E por isso,
falou e bem de Engenheiras por um Dia, é um projeto porque eu tenho um grande carinho. Aliás, o Encode 2030 é uma das entidades que promove o Engenheiras por um Dia, e nós temos muita vontade de fazer um mini Engenheiras por um Dia. E o mini Engenheiras não é porque seja um programa mais curto, é porque nós queremos começar logo no jardim de infância. Porque é aí que nós expomos as raparigas aos mesmos brinquedos e às mesmas atividades que os rapazes, para que elas possam escolher, sem qualquer tipo de constrangimento, as áreas que estão ao dispor. Se querem escolher o cuidado e as letras, muito bem, não há mal nenhum. Não devem escolher pelo facto de achar que a outra área não é para elas. E por isso depois é tão importante o trabalho nas empresas e os role models, porque na realidade, e nós sabemos, o trabalho tecnológico é o mais bem pago, mas acaba por, em termos sociais, ser bem visto, e que oferece outra coisa muito importante, que é um equilíbrio grande entre a vida profissional e a vida pessoal, porque é um trabalho mais facilmente feito à distância do que o trabalho, por exemplo, do cuidado. A maior parte das enfermeiras são mulheres. Pois há a questão dos enfermeiros-chefes, normalmente são homens, mas isso dava-nos para outro seminário. Mas se nós pensarmos no tipo de profissão que a tecnologia permite, é uma profissão muito bem remunerada, é uma profissão em termos sociais bem vista, é uma profissão interessante e com o tal equilíbrio. Com todas estas vertentes, só podia ser uma profissão querida pelos homens. E os homens, não é por mal, mas não abrem mão do privilégio. Se têm a possibilidade de o ter, não vão abrir mão do privilégio. Portanto, isto tem que ser um trabalho feito no sentido das mulheres quererem alcançar esse estatuto, quererem aceder às mesmas profissões. E assim como existe este problema, também existem profissões genderizadas no outro sentido, como nós sabemos, e também teríamos que fazer, se calhar, os cuidadores por um dia, os mini cuidadores por um dia, etc. Tudo isso. Mas olhando agora para o digital, que é o que nos trouxe aqui, sim, temos que começar a trabalhar desde o início. E desde o início com os mais novos no jardim de infância e com as famílias, porque é nas próprias famílias que isto começa. E estamos a chegar à altura de Natal e, por favor, não ofereçam nenucos às meninas e jogos eletrónicos aos rapazes, ofereçam as mesmas coisas aos rapazes e às raparigas. Obrigada. Não sei se temos mais alguma questão. Então eu vou aproveitar este bocadinho em que ainda não há mais nenhuma questão de quem nos acompanha. Eu gostava que a doutora Luísa pudesse, dentro dos seus eixos, mencionou aqui a questão da inclusão, e quando partilhava o seu pensamento sobre estas questões, dizia-nos que uma inclusão articulada com a tecnologia pode também ser aqui um trampolim para a inclusão social, não é? E eu pedi-lhe que explorasse um bocadinho mais esta sua ideia. Esta sessão de hoje permanecerá como um recurso importante também para o MyGender, e sendo este um projeto que procura promover a justiça de género, nada melhor do que explorar um pouco mais essa ideia e ficar aqui permanente neste recurso. Exato. A questão da inclusão digital, mapear-se com a inclusão social, é muito importante, porque nós sabemos que ao longo da história, quem tinha maior literacia era quem tinha melhor qualidade social, estava mais incluído em termos sociais, as pessoas com menores recursos tinham menos acesso ao conhecimento, ainda hoje é assim, as pessoas que estão longe das grandes cidades, os mais velhos, as mulheres, as pessoas com mais dificuldades económicas, sempre estiveram mais excluídos em termos sociais e mais excluídos do conhecimento. E por muito que nós queiramos, é verdade que existiram muitos exemplos, e existem exemplos de pessoas que tinham tudo para não conseguir aceder ao conhecimento e conseguiram, mas são exemplos. Nós sabemos que não partimos todos do mesmo patamar. E o digital pode
tender a agravar esta exclusão social. Porquê? Porque já não é só o conhecimento presencial, é o conhecimento digital. E o conhecimento digital exige, para além do acesso ao próprio conhecimento, exige estar-se num sítio com conectividade, termos acesso a equipamento, ou seja, termos recursos. E depois só o facto de termos na nossa casa acesso a uma rede Wi-Fi com alto débito que nos permite aceder, tem custos. Todos nós sabemos que tem custos. E o acesso ao conhecimento sempre teve custos. E quanto mais olhamos para o acesso para o digital mais sofisticado, maiores custos tem. E é essa razão que me leva a dizer que nós não podemos, quando se diz não podemos deixar ficar ninguém para trás, tem precisamente a ver com esse facto. Nós não podemos deixar que o digital agudize as diferenças sociais que já existem. Quando podia ser, e esta era a parte positiva que eu sempre acreditei e pela qual temos vindo sempre a trabalhar, que é o digital pode ser precisamente aquele motor que faz com que a exclusão social se reduza. Porquê? Porque consegue ligar pessoas que estão longe, não tem género se pensarmos que qualquer mulher e qualquer homem podem aceder da mesma forma, não implica estarmos todos a viver numa grande cidade, portanto poderia até ser um potenciador de redução de desigualdades. Mas não é isso que se tem verificado, é que é um potenciador de um alargamento das desigualdades. Cada vez nós olhamos e vemos mais que quem opta por cursos digitais, quem trabalha nas áreas digitais, quem tem acesso na sua plenitude à oferta digital que hoje existe, são as pessoas que socialmente também têm já outra posição. E por isso há aqui um trabalho tão grande a fazer, e é um trabalho que, não, mais uma vez, tem que ter uma lente de género. Porque nós sabemos que mais de 60% da exclusão digital é no feminino. E quando nós fazemos programas de inclusão digital, nós temos mais homens a querer aceder a estes programas. Portanto, tem que haver aqui um esforço depois, por parte das políticas públicas, para que não se permita que isso aconteça. E há tantos programas que exigem que pelo menos 50% dos beneficiários desses programas sejam mulheres. Muito obrigada. Eu dou a palavra ao Pedro Ribeiro, que está aqui connosco. Por favor. Olá, conseguem ouvir-me? Sim. Muito bem. Obrigado. Então é assim, eu só gostava de dar um exemplo a propósito da questão das competências digitais, porque tudo isto é bastante interessante e bastante interessante ver também institucionalmente as mudanças a acontecer. Eu dou um caso muito concreto, porque a vida também é feita de questões concretas e do cotidiano, não é? É o cotidiano que nos faz. E na Universidade do Minho, portanto, eu deparei-me este ano com uma situação muito interessante. Foi, então, eu ia comprar um bilhete de autocarro dentro da universidade, a Associação Académica providencia autocarros, pronto, mediante a compra de bilhetes, não é? E de bilhetes mediante, pronto, mediante a compra numa bilheteira, ou melhor, antigamente era assim. Este ano eu fui comprar um bilhete e deparei-me com a situação em que tive de instalar uma aplicação para comprar um bilhete. Isto levou-me a uma reflexão. Foi, quer dizer, as pessoas agora são obrigadas a ter um telemóvel, um smartphone, não é um telemóvel qualquer, é um smartphone, para poderem comprar bilhetes para se deslocarem do campus, neste caso das Dorém Guimarães, até Braga. Ainda são 40, 50 minutos de autocarro. E estas questões levam-me a pensar, não é? Quer dizer, as circunstâncias sociais, os contextos sociais, políticos e culturais obrigam as pessoas a... Não é? Porque isto acaba por ser uma forma coerciva de implementar, lá está, uma transformação digital. Isto acaba por ser coercivo. Não é? Aqui estão também implicadas questões de poder, não é? E às vezes eu questiono-me, não é? Até que ponto se quer
tanto transformar que depois cai-se no erro de não se ter em conta certas questões, certos indicadores que envolvem as pessoas, não é? E que não são só números, são pessoas que estão aqui e lá está, não é? Quer dizer, voltando ao meu exemplo concreto, eu tive de instalar a aplicação e depois não tinha banco na universidade, não é? Imaginemos que por alguma razão, por exemplo, eu queria fazer alguma alteração no banco, tinha que ter também a aplicação para ir ao banco e fazer a alteração no banco, e depois ter MBWay, quer dizer, todas estas coisas implicam realmente ferramentas digitais. E eu às vezes questiono-me até que ponto é que as pessoas estão efetivamente em condições, ainda mais, pronto, numa altura em que está muita crise, muitas questões a nível, muitas questões críticas e que levam a crises várias, socialmente falando, até que ponto é que Portugal está efetivamente preparado para esta transformação digital, ou pelo menos para uma transformação digital, diria, justa, que acho que é mais este ponto, né? Pronto, obrigado e peço desculpa pelo barulho de fundo, está bem? Não há Muito problema. obrigada, doutora Luísa. Olha, Pedro, é assim, o que é que eu lhe posso dizer? É bom questionarmos isto. Posso lhe dizer que, na realidade, acho que deve haver sempre um plano B quando implementamos a transformação digital. Eu não conheço o caso concreto. Se é só para estudantes universitários, já tenho mais dúvidas da necessidade do plano B, porque acho que quase todos estarão em condições de utilização de uma aplicação simples. Mas se olharmos para a população em geral, eu tendo a concordar consigo que deve haver sempre a segunda possibilidade. À semelhança do que acontece, todos nós hoje fazemos o nosso IRS de forma digital, mas ainda é possível ir a um balcão das finanças, pedir para alguém ajudar a fazer essa própria inserção em termos digitais. Portanto, sim, concordo consigo, deve haver sempre um plano B, e sim, concordo consigo, não é só Portugal, é o mundo inteiro. Nós somos mesmo muitos, muitos milhões no mundo e existe um número muito elevado de pessoas que não utilizam o digital. Portanto, não podemos pensar o mundo só de forma digital. Dito isto, o mundo tende a ser muito mais digital ainda do que ele já é hoje. E por isso, temos que trabalhar no sentido de preparar as pessoas para que não tenham essa sensação que o Pedro teve de o que é que eu agora faço com isto, porque se eu não tenho acesso a isto, não consigo fazê-lo. Portanto, sem conseguir mudar a oferta, vamos mudar pelo menos a procura, e na procura fazer com que as pessoas tenham as competências necessárias para poder agir no digital e depois olharmos também para uma qualificação mais avançada que passa pela segurança, pela proteção dos dados, pela nossa exposição ao digital, pela nossa capacidade crítica, o tal exercício da cidadania que nós também fazemos sem digital e devemos fazer no digital. Porque depois o exemplo muito prático que me aconteceu comigo foi, eu só queria um bilhete. Um bilhete. Não, o bilhete, só conseguia comprar o bilhete na aplicação. Depois eu conseguia comprar um conjunto de bilhetes. Mas, por sua vez, a máquina estava avariada. Então não conseguiam fazer a faturação do bilhete. Quer dizer, eu fiquei irritadíssimo e a pensar o que é que se passa com as pessoas que querem tanto transformar digitalmente tudo, que não pensam nestas questões estruturais. É estrutural isto, quer dizer, está na base, não é? Que se nem um computador funciona, quanto mais uma aplicação, enfim, estas coisas realmente deixam-me bastante reticente, mas também já não é do âmbito desta conversa. Obrigada, creio, Pedro. Obrigada. Doutora Luísa, uma questão, nós estamos aqui a aproximar-nos da hora final deste think tank, uma questão agora relacionada precisamente com o que se falava aqui da educação, do ponto de vista da educação formal. Eu pergunto o que de facto necessitamos, do seu ponto de vista, e é uma pergunta, é de facto a incorporação de forma formal de conteúdos programáticos desde tenra idade para que estas competências digitais possam ser adquiridas o mais cedo possível em contextos de educação formal.
Exatamente. O Unicode 2030, nessa matéria, nós fizemos um estudo que apresentámos ao Sr. Ministro da Educação, que já o Ministério da Educação já o tem, é um estudo das competências digitais no K12, ou seja, para cada ciclo de ensino, que competências digitais devem os alunos ter à saída de cada ciclo de ensino, para que possam, quando chegam à universidade, ter as competências digitais necessárias para o exercício pleno da sua vida enquanto adultos. E isso é muito importante porque, como disse bem, foi incorporado em termos programáticos, em termos do ensino formal, as necessidades que todos os anos têm vindo a ser alteradas. Portanto, o que era necessário há 10 anos atrás não tem a ver com o que é necessário hoje em termos digitais, mas sim, nós temos que saber em cada final de ciclo que competências digitais devem os alunos ter. Por outro lado, é algo que também é transversal. Hoje, todas as disciplinas têm conteúdos digitais, todas as disciplinas precisam de incorporar o digital. Se é verdade que, certamente, a matemática ou as disciplinas de TIC são aquelas que maior exposição têm ao digital, todas as outras também já incorporam conhecimentos no digital. E existe essa incorporação já em termos formais no ensino à saída do K12. Se nós quisermos comparar com outro tipo de iniciativas que são também educativas, mas em contextos não formais, o que é que nós podemos, ou o que é que eventualmente a doutora Luísa aconselha a quem tem interesse por estas matérias e considera que ainda não é literata do ponto de vista digital, não sei se posso designar assim, a que recursos estão disponíveis com facilidade para que as competências digitais possam ser adquiridas nos tais contextos não formais? Olha, nós não combinámos esta pergunta, mas parece que foi combinada, porque nós lançámos no dia 30 de outubro, no âmbito do Fórum das Competências Digitais, o fórum anual que nós fazemos, que este ano teve lugar no Porto, lançámos um mapa, o chamado Mapa Digital, que é possível aceder em .digital.pt, ponto digital porque é o ponto de encontro, em que, basicamente, o que é que nós fizemos? Trabalhámos com todo o país, com todas as regiões do país, incluindo Açores e Madeira, para fazer um mapeamento de toda a oferta de formação e sensibilização, seja ela formal, seja informal, para que nós possamos aceder, em termos de proximidade, a formação nas áreas das competências digitais, sejam competências digitais muito básicas, para pessoas que querem dar os primeiros passos, seja já por qualificação mais avançada, seja mesmo em termos de pós-graduações e graduação superior. Portanto, neste momento é possível já aceder a esse mapa. Esse mapa está disponível no site .digital.pt e foi feito no âmbito de um projeto europeu mais vasto, pelo que também é possível aceder a essa formação, um projeto europeu mais vasto que é o Digital Skills and Jobs, que tem depois vários mapas de vários países, mas que integra numa só plataforma, que é Digital Skills and Jobs em termos europeus. Para além da formação que está disponível, é possível aceder à oferta de emprego, notícias, fundos públicos, nós temos para Portugal e depois integramos na plataforma europeia. Portanto, sim, é verdade exatamente, já está aqui no chat também, digitalcoalition.pt. Ele vai estar só em .digital.pt, ainda está a redirecionar para o nosso site antigo, que era o site da União Europeia, mas achamos que para as pessoas com menor literacia ia ser difícil chegar a digitalcoalition.pt e então criámos o site .digital, porque fica mais no ouvido, e vai ser, aliás, lançada agora nos próximos dias uma grande campanha, incluindo televisão, a dar conhecimento deste mapa, que vai ajudar, esperemos todas e todos, e que sejam muitas mulheres também, a aceder à formação nesta matéria. Muito bem. Se calhar terminamos com esta questão que faz aqui enfim, traz aqui os conteúdos tradicionais. O Carlos Canelas pergunta, com tantos conteúdos digitais, qual o papel dos conteúdos tradicionais
evocando aqui o livro, Artigos. nomeadamente o livro, os artigos, e talvez fechemos com esta questão. E eu acho que é a melhor maneira de fechar, porque eu também não combinei, nem sei quem é, não conheço pessoalmente o Carlos Canelas, mas ainda bem que fez esta pergunta, porque na realidade quem não tem literacia digital. Portanto, a melhor maneira de nós sermos mais letrados em termos digitais é começarmos por ler muito, mas ler livros. Leiam, leiam. Se querem ter literacia digital, leiam. E eu acho que o lugar dos livros, o lugar dos artigos, o lugar do jornal mantém-se. A rádio não acabou, como tantas intenções que se passaram pela cabeça de acabar a rádio. A televisão não acabou, o cinema não acabou. Existem hoje novas plataformas de rádio, de cinema, de televisão, e os livros não vão acabar de todo. Aliás, nós temos uma geração de escritores espetacular a surgir aí, quer em Portugal, quer no estrangeiro. Nós temos cada vez mais gente a escrever muito bem. Portanto, o lugar dos livros é sempre aquele lugar mágico. Portanto, vamos continuar a ler muito, 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 porque quem lê muito é mais letrado, e quem tem maior literacia terá também maior literacia digital. Muito obrigada, doutora Luísa Ribeiro Lopes. Foi um prazer tê-la connosco, ouvi-la. Obrigada, eu. Vamos convidá-la seguramente para outros momentos que pensemos serem adequados no âmbito das atividades deste projeto e de outros que, com sorte, vamos poder desenvolver no futuro próximo. Agradeço também a quem nos acompanhou. Não esqueçam de acompanhar mais tarde, ou de seguir mais tarde, esta sessão que, como eu comecei por dizer, vai ser divulgada pelos canais de comunicação do MyGender, a começar pelo nosso site.